E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Cara, eu acabei de assistir o último episódio de Demolidor Renascido e, cara, eu tô feliz e puto ao mesmo tempo com a Disney, cara. E eu vou te explicar o porquê. Eu literalmente acabei de assistir, eu não montei nem pauta, nem um roteirozinho que geralmente eu crio, né? Minhas pautas pra não me perder. Então tô um pouco eufórico, talvez eu me perca. Mas vamos lá, vamos com Deus que vai dar tudo certo. Ou será que não? Cara, eu posso dizer sem nenhuma sombra de dúvida de que esse foi o melhor episódio dessa temporada. Sim, melhor do que o primeiro. Mesmo o primeiro tendo acontecido o que acontece. Parece outra série. Parece que mudou a direção. Não sei o que aconteceu. As coisas foram muito mais rápidas, com muito mais ritmo. Parece que eles tinham muito mais o que contar. E esse é reflexo do que o que me deixou puto com a temporada em si. É que parece que tudo que aconteceu entre o primeiro episódio e esse último episódio foi nada. Nada. Principalmente aquele episódio lá do banco. Aquele então foi o pior de todos. A série como um todo não é ruim, até porque a gente tem exemplares de séries muito piores, até mesmo na própria Marvel. Mas ainda assim, cara, o meu sentimento que eu tive ao assistir esse último episódio, eles diluíram de tal maneira qualquer tipo de relevância que os temas abordados nos episódios do meio, né, dessa temporada, entre o primeiro e o último, eles diluíram tão fortemente, cara, que eles não parece que foram sobre nada. Cara, Mills, Tigre Branco, ladrão de pipoca. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Eu sei que se você detalhar, se você olhar pelo detalhe, óbvio que existe diferença para a série em si. Por exemplo, a trama do Mills, ela serviu para o Fisk ter pretexto para criar a milícia dele lá anti-vigilante. Mas ainda assim, nesse leque de episódios, isso foi tão diluído, cara, que simplesmente parece que não teve relevância. Principalmente atrelado ao peso que esse último episódio teve. Parece que eles estavam guardando tudo para agora. Toma, tudo aí, tudo de uma vez. Foi Justiceiro, foi Fisk escando a mandíbula do cara lá. Cara, aquilo foi... Mano, é isso que eu quero ver, Disney. Por que vocês não me deram mais disso? Não só em fator ação, cenas de ação que aconteceram mais, eu acho que poderiam ter acontecido ainda mais, mas eu vou chegar lá. Mas não só em questão de ação, mas como em questão de trama. E não simplesmente eu acho que eles avançaram e demonstraram coisas que trouxeram mais um interesse em tela, como eu fiquei pensando, cara, por que eles não exploraram mais todos esses temas ao longo da temporada? Pensa comigo, só nesse último episódio, o Matt descobriu que o Fog já tava meio que investigando os planos do Fisk, né? Porque ele foi lá e tava representando um cara, mas ele meio que caiu em um buraco do qual que revelaria os planos do Fisk. Por que a série não desenvolveu mais isso, velho? Por que só nesse último episódio, com pouquíssimas falas, isso foi abordado? Ficou com um sentimento de oportunidade perdida. Enfim, falando um pouco agora das cenas de ação, eu tenho que destacar o nosso mano Justiceiro. Velho, que saudade que eu tava daquele homem, mano. Ai, John Bertal, Deus te abençoe, cara. Primeiramente, antes de mais nada, né, tem todo o debate que sempre vai ter do Justiceiro e qualquer outro herói, não só o Demolidor, acerca de matar ou não os vilões, os capangas, os malfeitores. Embora eu tenha achado que a cena de ação abusou demais do slow motion e deixaria o Zack Snyder extremamente orgulhoso, eu acredito que não é sobre a qualidade em si da cena de ação, mas a catarse de ver aquele homem urrando e berrando, esfaqueando todo mundo. Finalmente, Disney, era isso. Pelo amor de Deus, por que vocês não mostraram mais isso? Vocês tinham a carta do Justiceiro e colocaram ela só no último episódio, cara. Eu sei que teve o debate já antes, né, no meio da temporada. Eu não lembro agora qual episódio que foi, não sei se foi o 3 ou foi o 4, enfim. Era pra ter explorado um pouco mais, dado um pouco mais de fragmentos disso ao longo da temporada, até mesmo pra deixar ela mais interessante de se assistir. Porque, convenhamos, cena de ação essa série não teve, cara. Essa série teve boas cenas de ação, mas ainda assim, se a gente comparar com a Netflix, a qualidade que a série da Netflix trazia, eu acho que fica muito aquém, cara. E outro detalhe, já que eu trouxe o fator Netflix, o fator série Netflix, né, eu acho que o problema não era a série ser diferente visualmente. Isso foi uma questão que eu abordei no primeiro episódio que eu fiz acerca de Demolidor Renascido. Caso você não tenha assistido, dá uma olhadinha lá, foi quando saiu o primeiro episódio. Pois bem, eu tive um grande problema nessa série inteira, foi a questão visual. Eu acho que os
cinza da série. Eu sei que tem alguns momentos em que ela posta um pouco mais de cor no vermelho, no azul, dependendo de cada personagem, por exemplo, o Bullseye, etc. Mas eu acho que visualmente a série da Netflix era muito mais refinada, era muito mais até elegante, digamos assim. Sei que ela postava às vezes demais no escuro, mas a palheta de cores era muito mais refinada do que nessa série. Nessa série inteira tem vários momentos que eu achei que ela, sei lá, cara, era muito eita, eu achei que era muito pasteurizado, sabe? Muito cinza, muito sem cor, muito sem vida. Ah, mas a série da Netflix era escura, mas tinha personalidade, é isso que eu tô tentando dizer. Se você assistisse qualquer episódio no meio dessa temporada de Born Again e visse qualquer filme aleatório da Marvel, você ia se confundir do que você realmente está assistindo. O problema não era necessariamente isso. Eu percebi com esse último episódio apenas. O problema é que a série não conseguiu, pelo menos pra mim, a série não conseguiu deixar interessante os temas que ela abordou. De novo, Tigre Branco, Muse, isso ficou muito diluído, cara. Muito, demais. Até a morte do Fog, ela ficou completamente apagada. E só em momentos pontuais ela mostrou a sua real significância, sua real relevância pro Matt e pra narrativa da série. Em falar em coisa que ficou apagada nesse último episódio, foi o próprio Matt, cara. Eu não sei se foi a catarse de ver o Justiceiro enfiando a faca em todo mundo, mas o Demolidor em si, na realidade na temporada inteira, mas nesse episódio final também eu senti saudade do Matt, cara. Eu sei que o dilema do Matt é de não matar, eu sei que isso tem uma significância, uma importância gigantesca pro personagem, mas eu sinto que ele foi resumido só isso nesse último episódio, um pouco. Mas enfim, cara, esse último episódio eu achei muito mais maneiro, tanto em narrativa como em cena de ação. Não cena de ação em si, mas em ritmo. Ficou muito mais legal tudo que aconteceu só nesse último episódio, cara. Só nesse último episódio pareceu que as coisas tinham real significância e relevância pra série. Só ficou o gostinho de oportunidade perdida, cara. De tempo perdido também. Eu fiquei pensando, cara, por que isso não foi melhor explorado na série? Por que as coisas, a significância que as tramas tinham, de novo, de Tigre Branco e de Muse, não foi condensada em menos episódios para que elas tivessem mais impacto, e esse episódio fosse, sei lá, o terceiro episódio ou o quarto, esse último que a gente assistiu, e a série continuasse a partir daí. O sentimento que ficou foi que a gente teve um último episódio do cacete, mas que tudo só ficou guardado, jogado, na verdade, para a segunda temporada, e a gente vai ter que aguardar, sei lá, um ano, não sei quando é que vai sair a segunda temporada de Born Again. Mas enfim, cara, o saldo é positivo de Demolidor. Eu acho que a série se perdeu demais e ela conquistou muito a minha raiva e antipatia ao longo dos episódios no meio, entre o primeiro e o último, de novo, com eventos pontuais que se salvaram, mas enfim, aí é que tá, às vezes a gente se contenta com pouco, cara. Só que eu queria era um bom episódio, Disney. Por que você teve que esperar o último episódio fodendo temporada pra me dar um episódio foda assim? Porque o começo do primeiro episódio dessa primeira temporada é excelente, mas aí, de novo, né, vai se perdendo e vai ficando, enfim, desinteressante pra mim. E só nesse último episódio me cativou de tal maneira. Mas beleza, antes de encerrar eu quero dar um recadinho pra vocês. Ontem, terça-feira, dia 15, foi a primeira live de The Last of Us que rolou lá na Twitch. Foi divertido pra cacete, eu ri muito. E vai ter uma nova live amanhã, às 10 horas da noite. Então, se você não estiver fazendo nada, terça e quinta, às 10 horas da noite, chega lá na Twitch, Voz do Jeff. Vou deixar o link aqui no comentário fixado ou então na descrição. Em algum lugar vai estar o coisa. Se eu me esquecer, depois eu boto. Eu ficaria muito feliz se você desse um pulinho lá e desse uma conferida, participasse. Ficou muito divertido. Eu ri demais com as minhas gafes no jogo. Se você curtiu esse vídeo, dá um like pra dar aquela forcinha. Isso é fundamental, principalmente pra gente que tá começando. É real, velho. É muito importante o like no vídeo, tá? Eu pensei que não, mas realmente é muito importante. O espaço dos comentários está completamente aberto pra você. Fala pra mim quais são as suas expectativas para a segunda temporada, o que você achou desse último episódio e da série inteira. Enfim, é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.